Então olhar, vou mexer com fatoração. Então a primeira ideia que a gente tem de fatoração, que a gente vai colocar aqui, é o fator comum. O que é fatorar? Então, vamos pensar, né, um pouco. Há outros cursos que nós temos aí, que fala lá de fatorar um número, né? Fatoração numérica, sei lá. Você tem, por exemplo, o número 120. Então, só para ter uma ideia. Então, se eu quiser fatorar o número 120, é colocar o 120 na forma de fatores. A forma de fatores é multiplicação. Então, eu posso falar de uma maneira assim, direta, né? Posso falar que fatorar um número é transformar esse número na forma de multiplicação. Ou fatores, que é a mesma ideia. Então, se eu começasse aqui pelo 2, daria 60, pelo 2, 30, pelos 2, 15, pelos 3, 5 e pelos 5, 1. Então, eu posso escrever o número 120 exatamente como sendo o 2 3 vezes, o 3 e o 5 uma única vez. Legal? Então observe que eu peguei o número 120, deixa eu ver se não está cortando nada também, para não dar de peão maluco. Está no limite da sobrevivência ali, hein? Então eu peguei o número 120 e coloquei ele na forma de fatores, de multiplicação. Legal? Mas isso aqui eu posso até chamar de fatoração numérica. Não seria um pecado usar esse termo, não é uma blasfêmia também, né? Eu posso usar, não é um erro. Legal? É uma ideia. Mas o mundo que nós estamos trabalhando aqui é a fatoração algébrica. Legal? E eu posso afirmar que a fatoração algébrica é simplesmente, quer dizer, simplesmente é um pouco arrogante, né? É uma ideia de transformar somas ou subtrações, monômios, binômios, trinômios em multiplicação. Então, de novo, fatoração algébrica, eu posso dizer que é transformar somas ou subtrações de monômios em multiplicações. Olha que bonitinho, ó. Primeira ideia que a gente vai trabalhar aqui é fator comum. Eu já vou antecipar a vocês. A gente vai falar um momento mais à frente de produtos notáveis, por exemplo. Tá, importa pra gente isso hoje? Não. Tudo e qualquer caso que você vai fazer é fator comum. Tudo. Eu vou provar para você e mostrar para você que todos os casos de fatoração são casos de fator comum. Eu posso dizer que é um fator comum cadenciado. Exatamente essa ideia. Um fator comum cadenciado. Eu vou mostrar isso, que eu vou provar para vocês em cada um dos vídeos que você vai ver. Mas depois vai ter um vídeo final que eu vou colocar todos. E aí eu vou mostrar, ó, porque o que muda entre produtos notáveis e fatoração é um sentido de cálculo, é um sentido de análise. Legal? Mas eu vou provar para cada um de vocês, para cada um dos casos, eu vou provar para vocês que tudo é fator comum. Mas a gente dá um nome diferente. Diferença de quadrados, e mais não sei o que lá, e mais agrupamento, mas tudo é fator comum. E eu vou provar isso a vocês. Então, pensar o primeiro em estar chamando o propriamente dito fator comum, eu vou encontrar aquele fator que é comum a todos. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou descrever aqui, né? Mas vou falar. Então a ideia é assim, ó. Fator comum entre números é o MDC. Fator comum entre os números é o MDC. Em outras, você tem que saber o que é MDC, pode procurar nossos vídeos, você vê aí coisa e tal, procurar para a internet, Scala Ninja explica também. Nós temos vídeos aí no canal, você pode procurar. Mas a ideia é a seguinte, o que é o MDC? É o maior valor. É o maior valor que eu consigo dividir todos os números e dar divisão exata. Então, entre os números, o fator comum é exatamente o que? O maior valor que eu consigo dividir todos os números e dar divisão exata. O que é fator comum entre as letras? Eu podia dizer a mesma coisa. Eu podia falar, é a maior possibilidade de letra ou de coisa que você divide tudo a divisão exata, mas para a letra dá um piripaque na mente. Então eu falo assim, ó, para os números, você pega o MDC ou pega o maior valor que eu divido todos os números e dá a divisão exata. A gente vai ter isso em exemplos de exercícios, tá? Mas isso mais à frente. Aqui a gente vai trabalhar com a teoria nesse momento. E entre as letras,
você vai pegar a letra em comum com os menores expoentes. De novo, a letra em comum com os menores expoentes. Deu um Queen aí que é do tio para tomar o remédio, mas tá bom, vamos lá. Então qual que é a ideia aqui do fator comum? Então o fator comum, se a gente for olhar entre AX e BX, o nosso fator comum é o X. Então o X ele fica em evidência. Agora eu vou pensar o seguinte, eu vou fazer com bastante calma aqui ao lado, vamos pensar. Qual que é a ideia? Ó? Você vai pegar o monômio, no nosso caso o AX, e vai dividir pelo fator comum aqui, que no nosso caso é o X. Se eu fizer essa divisão, eu posso cortar aqui, que é uma multiplicação, posso cortar o X com o X, isso aqui vai dar A. Este A é exatamente quem vai vir aqui dentro, ó. Legal? Aí você olha, quem que é o sinal que vem? Mais. Então o sinal de mais aqui. Aí você pega o monômio, que no caso é BX, e divide pelo fator comum. Qual que é o fator comum? O nosso fator comum é o X, então divide pelo X. Então corta ó, X por X, que vai dar B. Este B é exatamente quem vai vir aqui dentro. Toda vez que você se deparar com a multiplicação de coisas, no nosso caso, eu estou multiplicando uma coisa que é X com outra coisa que tem dos parentes, que é Y. Ah, professor, mas tem um mais aqui. Calma. Você vai olhar para isso aqui como se fosse uma caixa preta lá, ó. Isso aqui é uma coisa, ó. Quando está envolvido por um parênteses, é um elemento. Então, quando eu tiver a multiplicação de parênteses ou coisas, acabou, está fatorado o meu número aí. Legal? Então, vamos ver um próximo caso aqui, ó. O próximo caso, vamos ter o seguinte, ó. AB menos 3B. Veja, o nosso fator comum aqui é o B. Eu posso fazer as divisões, mas também posso pensar, vou pensar diferente nesse segundo caso. A pergunta é, qual que é o número ou qual que é a coisa que eu multiplico a B para dar AB? É o A, ó. Aí vou lá, olha o sinal. Quem que é o sinal que está entre eles? Menos. Então vou lá e coloco menos. Se fosse mais, colocaria mais. Legal? Aí eu pergunto, o que eu multiplico a B para encontrar 3B? É o 3. Legal? Agora vamos pensar esse último caso. Fator comum não são só números ou letras. Eles podem ser expressões. Olha isso aqui, ó. Qual que é o fator comum entre monstrinho 2x mais 1x mais o outro fator comum 3x vezes 2x mais 1? Observe que meu fator comum é toda esta parte aqui, ó. O meu fator comum ele é o x, 2x mais 1, ó, cópia, ó. Legal? Tudo isso aqui, ó, é o meu fator comum, porque ele está em ambos os casos, ó. Agora vem o detalhe aqui da curva. Deixa eu só ver para não... Vou até fazer assim, para não pegá-la no mídia sobrevivência ali, ó, no cantinho. Então veja, a ideia aqui é a seguinte, ó. O que eu vou ter que colocar nesta parte aqui dentro, que quando eu multiplicar por esta coisa, dê exatamente a mesma coisa. Vamos pensar, ó, o que eu multiplico a 3, para dar exatamente o 3? Quem que é o elemento que vai entrar aqui? 1, né, ó? Porque se eu ficar 3 vezes 1 vai dar o 3. Ah, então pera um pouquinho. Eu quero multiplicar por x vezes 2x mais 1 para dar exatamente o x vezes 2x mais 1. Ué, a coisa tem que multiplicar é exatamente o 1. Legal? Se eu pegar aqui o mais porque é mais. Ponto final. Agora, o que eu multiplico a 3, ou melhor, a x mais 2x mais 1 para dar 3x, 2x mais 1, o próprio 3, ó. Legal? Eu posso fazer nesse caso, eu vou usar um exemplo engraçadinho. Eu posso usar a mãozinha, porque aqui eu usei a divisão, aqui eu usei quem vai ser, aqui eu uso a mãozinha, ó. Toda vez que aparecer o meu fator comum, eu vou tampar. Então eu vou lá, tampei, ó, pum, tampei tudo. Quando eu tampar todos os elementos, quem vai sobrar lá? O 1. Vai ser o 0. Não, vai ser o 1. Quando eu tampar tudo, significa que eu estou colocando o 1 lá. Aí eu vou lá e tampo, tampo o meu fator comum, ó, tampei. Quando eu tampar, vai sobrar quem? Ó, o 3. Ah, então vai vir um 3 aqui, ó. Legal? Ah, mas eu não podia ter feito a soma? Já podia. Mas aqui eu quis mostrar uma outra maneira. Quanto que costuma dar 1 mais 3? Costuma dar 4. Ah, então eu posso escrever que isso aqui é 4x
2x mais 1. Ah, Pierre, mas eu já tinha enxergado isso aqui, não podia ter feito a soma. Sim, mas eu não quis. Legal? Então, num primeiro momento, essa é a ideia. Quero só fazer um fechamento, eu quero só mostrar uma coisa aqui a vocês. Ó. Observem que em todos os casos, e é importante que eu diga isso a você, fatoração nunca, em hipótese alguma, vai mudar a expressão. Então, de novo, ó, fatoração nunca, em hipótese nenhuma, vai mudar a expressão. Então, se eu porventura pego este negócio que eu encontrei aqui e faço uma distributiva, ó, então se eu fizer ó, x vezes a, tem que voltar a ser a mesma coisa que o anterior, ó, ax. Se eu pegar x vezes b, tem que dar exatamente a mesma coisa que nós tínhamos aqui, ó, bx. Se eu multiplicar b vezes a, vai dar ab ou ba. Só um detalhe, eu podia escrever ab ou ba. Porque veja, a ordem dos fatores não altera o produto final. 3 vezes 5. 5 vezes 3 é exatamente o mesmo valor. Legal? Muito bem. Então se eu pegasse aqui, ó, todo monstrinho vezes 1 vai dar monstrinho. Todo monstrinho vezes 3 vai dar 3 vezes monstrinho. Legal? Gente, é isso aí. Forte abraço para vocês. Foi uma honra aí. Tudo de bom. Falhou!